Essa daqui é a Jamila, que tá no carro chorando porque ela acabou de terminar um relacionamento de 12 anos de casada e ela deixou o ex-marido dela no aeroporto, ele foi pra outra cidade, eles se separaram. E ela conta toda a história e ela vai falando assim: "Ah, não, a gente se separou, mas não foi falta de amor e tudo mais". Só que depois que ela vai contando, ela descobre que teve mais motivos pra ela se separar dele. Principalmente porque os últimos 7 anos de casamento ela passou pensando como ela iria se divorciar dele. E além de tudo, ela estava bancando ele, o sonho dele. E assim que eles se separaram, o sonho dele foi embora. Ele vendeu o sonho. Como assim, gente? Pelo amor de Deus. E aí levanta a questão, né? Até que ponto você tá disposta a restaurar o seu casamento, investir no seu casamento e abrir mão de si mesma em prol de outra pessoa? Quando ela desistiu, ela foi muito julgada. Claro, né? Vamos ver essa história? Então já se inscreve no canal, deixa seu like e vai comentando ao longo do vídeo, tá bom? Bora, 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 bora! Hoje é dia 1º de fevereiro de 2024. Eu acabei de deixar meu ex-marido no aeroporto. Queria muito hoje vir com uma palavra motivacional, né? Mas acho que na verdade, a gente nunca tá preparado pra esse dia, né? A gente pensa, não, tá tudo bem, não, tá tudo bem, tá decidido, né? Tudo ótimo. Mas na hora de dar tchau mesmo, assim, é muito difícil. Aos olhos, tal. Pelo que eu entendi, ela tá se separando, né? Isso tem 1 ano. E ela finalmente deixou o marido dela no aeroporto e eles estão se despedindo e não vão se ver mais. Talvez humanos, né? A gente olha assim e fala, talvez humanos, né? Aos olhos, talvez humanos, né? A gente olha assim e fala, ah, mas não é motivo. Mas pra mim, o principal amor de verdade é quando a gente libera a pessoa amada, a pessoa que a gente ama, pra ela ser quem ela é, né? Ser quem ela é de verdade, tanto do meu lado como no dele. Então a decisão foi meio baseada nisso. A gente tentou meio a decisão foi meio baseada nisso. A gente tentou durante muitos anos unir os dois sonhos, unir os dois projetos, unir as ideias, as personalidades. A gente não conseguiu, mas nem sempre o motivo nem sempre é falta de amor. Às vezes é preciso amar muito e querer muito também que a outra pessoa seja feliz. Do mesmo jeito que você quer ser feliz, você quer muito que a outra pessoa seja feliz. Então você também tem que liberar essa pessoa para que ela viva o que ela quer, o que ela sonha. Gente, então na verdade eles terminaram se amando, mas porque cada um quis viver o seu sonho e os sonhos não se encontraram. É isso. Talvez seja só mais um divórcio, né? Mas eu sinto que é como se agora eu estivesse sozinha mesmo no mundo. E eu tenho muito medo. Mas ao mesmo tempo eu sei que eu preciso fazer isso, que ele também precisa fazer isso. Ai, Deus. Isso é só uma prova de como o divórcio, independente de como terminou o relacionamento, independente de como acaba, sempre vai ser uma dor muito grande. Você vê que ela escreve aqui, né? Nesse vídeo eu ainda acreditava que esse tinha sido o fim do meu casamento. Não digo que não foi, mas existem camadas mais profundas que eu só entendi depois que acabou de vez. O divórcio é uma das maiores dores para alguém que alguém pode passar. E eu sofri muito com isso, mas sustentei minha decisão, pois para mim é inegociável que os dois queiram. Passei anos lutando sozinha e minha ficha demorou a cair. Depois que caiu, eu não tive como permanecer. Uma pessoa comentou aqui, ó: eu saí sem olhar para trás, sem dar um tchau. Eu simplesmente sumi da vida dele. Foi uma morte sem enterro. Doeu muito, mas passou. Deus estava comigo até que passou rápido. O divórcio dói muito. Se tiver traição, ai como dói. Mas a vida é tão linda que o depois é tão incrível.
Aí ela respondeu: cada um tem a sua forma de reagir quanto à dor. Que bom que hoje está bem. A pior despedida pra mim foi no dia que fiz minha mudança. Ali eu morri, mas não havia sangue, então ninguém percebeu. Estou passando por isso e estou com esse sentimento de ser sozinha no mundo, rezando pra passar isso logo. Aí a Jamila comentou: eu sei como você se sente, também doeu muito ver ele fazendo as malas, mas passa, siga em frente. E aí, depois que ela postou esse vídeo, a galera começou a falar assim: como é que você não luta pelo casamento? Você tem que lutar pelo casamento, você não pode desistir. O amor não é sentimento, é decisão. Amor fica e luta. Mas luta com Jesus na frente. Divórcio é uma escolha para quem não quer pagar preço em oração e renúncia de si. O que vocês acham a respeito disso? Vocês concordam com essa afirmação? Comenta aqui pra mim se vocês concordam. Eu não concordo com essa afirmação, porque eu acho que não é uma renúncia de si, né? Existe um nós, mas ainda mais essa visão com a questão cristã no meio, eu acredito que seja uma coisa muito daquela coisa do Jesus vai restaurar o casamento, vai ter que dar um jeito, então ela deveria abrir mão da vida dela pelo homem, abrir mão do sonho dela pelo homem. E quantas histórias não vemos aqui de mulheres que abrem mão dos seus sonhos para irem atrás do sonho do homem, e aí anos depois se divorciam, anos depois se arrependem, anos depois pensam que poderia ter sido diferente, porque você tem que se dedicar à sua vida, você não pode renunciar à sua vida. Se você tiver que renunciar totalmente à sua vida e ficar em prol do cara, saiba o que você está fazendo. Saiba o que está acontecendo na sua vida. Você pode ser uma das histórias de pessoas que com 40, 50, 60 anos vão se divorciar e não vão ter uma carreira, não vão ter uma renda. E aí como é que vai ser lá na frente? Então eu não concordo com isso. Você concorda? O que você acha? Agora eu vou dar a minha opinião, né? A minha percepção a respeito disso. Eu concordo em partes, né? Eu acho que sim, o amor é uma decisão. A partir do momento que você se casou com aquela pessoa, você decidiu e tudo mais, estar com ela e blá blá blá. Toda essa teoria aí, né? Mas a gente sabe que na prática, não é bem assim, né, gente? Não é tudo preto no branco desse jeito. Na prática, são dois seres humanos com duas criações diferentes, com dois pensamentos diferentes, com dois entendimentos diferentes, que às vezes não querem a mesma coisa. E aí eles tentam se ajustar naquilo, né? Tentam se alinhar e tentam não sei o quê. Isso eu tô falando de relacionamentos basicamente mais saudáveis, né? Fora relacionamentos que o homem é abusivo, a mulher é abusiva, trai, engana, agride. Isso aí nem precisa dizer, né? Porque se você tá num relacionamento que você é agredida e você fica nessa de que o amor é uma decisão, eu casei com esse homem, vou ficar com esse homem pra sempre, porque Jesus tá na frente, não concordo, entendeu? Então assim, não dá pra gente, nós cristãos, que eu sou cristã, né? Apesar de ter passado por um divórcio, eu sou cristã. Não dá pra eu, como cristã, colocar todo mundo dentro da mesma caixa. Todo mundo, tipo, só divorcia quem não sei o quê. Só divorcia porque não colocou Jesus na frente. Só divorcia porque não quer renúncia. Só divorcia porque não orou. Não tem como, gente. Nós somos seres humanos múltiplos. Cada pessoa tem uma história, tem uma essência, tem um caminho. Não tem como você dizer que todo mundo tem que seguir aquele mesmo padrão, porque não. Gente, eu acho muito legal isso, porque ela é muito consciente dentro da religião, né? Porque, na verdade, a gente já viu outras histórias aqui também de pessoas que falam justamente isso. Tá divorciando porque você não tá rezando. A culpa sempre recai na mulher. A culpa é sempre da mulher. O divórcio é culpa dela, que ela não se esforçou o suficiente, ela não salvou o casamento, ela não rezou. Então, se ela tivesse rezado, convertido o marido, feito ele mudar de ideia, ou ela mudado de ideia para ir atrás dele, seria diferente. Você tá indo contra a Bíblia. Não sei, talvez esteja. Talvez eu esteja mesmo indo contra a Bíblia. Mas não tem como, eu não acredito nesse Deus tão dentro de uma caixinha, tão limitado desse jeito. Então, por não acreditar, né, e por ter feito igual, eu até respondi esse comentário, ela falou isso, depois ela foi super carinhosa, assim, também. Falei pra ela que eu tinha lutado durante 7 anos, né, trazendo agora a referência pra mim, que eu me divorciei, né, enfim, há 1 ano, como já postei no vídeo anterior, mas o motivo que me levou a me divorciar em 2024, já havia 7 anos que eu tava lutando, assim, ó, conversando e tentando entender, e tentando aliar, e decidindo estar junto com a pessoa, decidindo. Mas a pessoa, quando ela não quer, ela não vai fazer. E eu digo uma coisa, ela não quer com você, porque se aparecer outra pessoa, ela faz, tá? Gente, pra vocês verem, ela ficou 7 anos tentando fazer o casamento dar certo. Um casamento de 13 anos, e que ela teve coragem de tomar a decisão de se separar, mesmo amando a pessoa, pensando mais nela.
Olha a quantidade de tempo que ela ficou junto com a outra pessoa. Pra depois falarem que ela não tentou, que ela não rezou o suficiente, sabe? E você vê que naquele vídeo que ela tá no carro, né, chorando porque ela deixou o ex-marido no aeroporto, ela fala que ela ficou sem chão, que ela não sabe mais o que fazer, porque são 13 anos ao lado de uma pessoa. Mas 7 anos lutando, você não acha que foi o suficiente? Eu acho que foi mais do que o suficiente, foi muito tempo. Existe sim a questão de você decidir estar com aquela pessoa e vamos juntos aqui, mas também, gente, não dá pra colocar todo mundo nessa mesma caixa. Cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma vivência, uma coisa. E às vezes você tá ali lutando por uma pessoa que no fim das contas não quer a mesma coisa que você. Então é muito mais fácil cada um seguir sua vida, sabe? Em paz. Vamos seguir nossa vida em paz, vamos tentar ser feliz. E Deus é quem guarda e protege. Se eu estiver errado, se quem estiver errado estiver divorciado, ainda assim existe. A gente não acredita nesse Deus de restauração, Deus de perdão, Deus de misericórdia. Então é isso. Eu acredito realmente que a maioria dos divórcios é por dureza de coração. E eu não me eximo dessa culpa. Eu acho que existiu sim muita dureza de coração. Só resta saber de quem, né? Mas existiu sim muita dureza de coração. Mas isso não vai me permitir viver sentenciada pro resto da minha vida. E nem quem se divorciou. O que a gente tem que fazer é realmente fazer tudo o que está ao nosso alcance. Mas tudo também tem um limite. A nossa saúde mental também tem um limite. O nosso futuro tem um limite. Você querer ter filhos também, né? A mulher tem um relógio biológico aí. Então tudo envolve. Me digam o que vocês acham. Você ouviu até aqui, né? Me diga o que você acha a respeito disso. Você acha que realmente é só uma decisão e pronto? Bem o que vier a gente aguenta porque decidiu? Pra você ver, né? Ela ainda não contou detalhes. Não sei se vai contar. Mas já entendemos um dos motivos dos sonhos. Filhos. Você vê claramente que uma pessoa do casal, eu não sei se é ela, quer ter filhos. Parece que é ela, porque ela fala do relógio biológico dela. E a outra pessoa não quer ter filhos. Assuntos que precisam ser discutidos com antecedência. Mas é claro, um relacionamento de 13 anos, as suas opiniões podem mudar ao longo do caminho, né? Porque são 13 anos, você era outra pessoa. Então, não sei. Mas parece que é isso, hein? Parece que tem a ver com isso. Parece que tem a ver com um dos sonhos aí que não bateu era ter filho. Essa pergunta a pessoa fala, tô passando por isso, é muito triste, que dor, meu Deus, é um luto em vida. E ela fala, viva seu luto, não caia na armadilha de querer outra pessoa imediatamente. Chore se tiver vontade, mas se levante, não fique só nessa dor, não. É um luto em vida. E é de fato, gente, um luto em vida. Porque você, quando há uma morte física, vamos dizer assim, é muito ruim, é horrível, né? Eu imagino. Mas você tem aquela consciência que aquela pessoa não está mais aqui. Que você não está com aquela pessoa porque ela não está mais aqui. Mas quando é um divórcio, gente, é literalmente você tem que arrancar alguém do seu coração que há um tempo atrás, há uns anos atrás, você jurou diante de Deus, diante do altar, que vocês ficariam juntos para sempre. Então, aquela pessoa, ela continua vivendo. Ela vai, geralmente, muitas pessoas acabam convivendo junto e tal. No meu caso, a gente não ficou na mesma cidade. Mas aí aquela pessoa vai embora, você vê aquela pessoa vivendo a vida normal. No meu caso, foi muito difícil pra eu lidar com a frieza do meu ex-marido. Eu achei, assim, um nível de frieza muito grande. Então, pra mim, foi muito difícil, porque não é que eu queria que ele sofresse, mas aquele nível de frieza foi muito cruel pra mim. Então, eu tive que lidar com isso sozinha, numa cidade que eu moro sozinha, que eu só tenho poucos amigos, né? Eu achei curioso isso que ela citou, porque ela tá falando da frieza dele no término, né? E como ele lidou com o término. Mas eu acho que cada um tem uma forma de lidar com o término. Eu já ouvi isso de uma pessoa que eu me relacionei, que eu lidei com o término de uma forma super fria. Aí eu falei, cara, mas cada um tem uma forma de lidar com o término. Você não tá vendo eu postando, sofrendo, chorando. Eu não vou postar essa parte, eu vou viver a minha vida, eu preciso viver a minha vida. E eu também fui chamada de fria. Eu não me acho uma pessoa fria. Talvez a minha Vênus em Aquário, nesse lugar de relacionamento, eu seja mais fria, mas será que existe um jeito que a pessoa precisa lidar pra demonstrar que ela não está bem com o fim? Na verdade, ela não tem que seguir a vida dela? Isso é uma coisa que eu não concordo muito, mas enfim, não sei nem se é isso que ela tá falando, mas isso me lembrou isso, assim. Às vezes a gente julga a forma que a pessoa está lidando com o fim. E cada um vai pro seu canto, não tem mais que lidar com nada, não tem mais que saber de nada. Eu acho que isso é uma coisa meio nada a ver. E pra mim foi muito difícil, mas eu me apeguei às coisas que eu sabia, eu vivi o meu luto.
uma das principais dicas que eu posso falar pra quem está passando por isso, a gente vive o seu luto, não fuja, sabe? Quer sair, saia. Quer ir pra balada? Ai, passei anos sem sair, não quer... Saia, vá, faça tudo que você achar que você tem que fazer. Nesse sentido. Mas, apesar de que eu não aconselho muito, mas enfim, quer fazer? Saia. Sabe? Ah, quero conhecer outras pessoas? Conheça. Mas viva a dor do seu luto. Viva a dor do seu luto. E eu falo isso assim, enfaticamente, porque ali no início, nos primeiros dias eu chorei, mas depois, vamos lá. Tenho 35 anos, não posso ficar perdendo tempo, eu tenho que conhecer outra pessoa, aquela coisa, né? Aquela loucuragem. E não foi nesse sentido de loucuragem de balada, essas coisas, mas loucuragem de querer conhecer algumas pessoas. Só que, cara, eu ainda estava sangrando. E aí, o que eu fiz? Chorei. Mas chorei, sofri, passei raiva, falei sobre o mesmo assunto várias vezes, meus amigos é quem sabe. Passei outras situações depois do divórcio de que eu senti muita raiva do meu ex, por coisas que ele fez, por conta dessa frieza que eu citei anteriormente, por conta da pessoa simplesmente parece que você nunca existiu na vida dela. E isso pra mim, nossa, isso me pegava muito. Chorei, gente, chorei largado, chorei, mas não me entregava, chorava bem aqui, ó, nesse sofá às vezes, nesse chão, nessa sala, levantava e ia seguir minha vida. Siga a sua vida, mas não bloqueie os seus sentimentos. Se você tá com vontade de chorar, se tá doendo, chore. Procure ajuda psicológica, procure rede de apoio, amigos. Pare de ouvir conselho de gente que não tem nada a ver, sabe? Os conselhos que eu dou pra quem está passando por isso é isso. Sinta a sua dor, sabe? Porque se você não sentir ela agora, daqui uns anos ela vai bater na sua porta. Se você enfiar outro relacionamento de cara, assim, desesperado, porque você não consegue lidar com essa dor de estar sozinho, a dor do rompimento, sabe o que você faz? Você arranja outro namorado ou outra namorada logo depois, você tá dando tiro no seu próprio pé. Sinta a dor da sua separação, porque um divórcio é coisa séria. Não acabou e vamos fingir que tá tudo bem, não. Não tá tudo bem, não, gente. Sinta a sua dor, viva o seu luto. E aí no tempo certo, na hora certa, você vai conseguir se reerguer de fato. Aí na hora certa também vai aparecer uma pessoa pra sua vida, tá bom? Eu concordo com ela, eu acho que é quando a gente termina um relacionamento, se a gente emenda outro logo de cara, a gente vai entubando sentimentos e você tem que sofrer, você tem que sentir a dor que você tá sentindo, você tem que lamber as feridas, entendeu? Isso é importante pro seu corpo sentir que aquilo acabou, que passou e você seguir, continuar também. Pra você conseguir seguir a sua vida, isso é importante. Então eu concordo super com ela. Eu acabei de separar, né? Agora já tem 4 meses que eu separei. Mas eu, no começo, assim, gente, dezembro pra mim, tipo assim, o mês de novembro, o começo de dezembro pra mim foi muito difícil, assim. Tanto que eu não fui pra nenhum evento de final de ano que eu fui chamada e tudo mais, eu não queria ver gente, eu só queria chorar, e aí eu fazia vídeo pro YouTube todos os dias, então eu basicamente só vivi o YouTube, aí comecei a fazer 2 vídeos no YouTube por dia pra ver se eu só trabalhei, só vivi isso, só fiz isso pra ocupar a minha mente. E o momento que eu não tava gravando o vídeo, eu tava chorando, tava sofrendo, entendeu? Então acho que a gente tem que lamber as nossas feridas também pra gente poder continuar. Começar uma coisa logo de cara, nossa. E eu tive até a oportunidade de encontrar pessoas logo de cara e tal. Ainda bem que eu não fiz. Agora já tô nessa vida. Mas ainda bem que não fiz, porque ia ser uma bosta na certa, porque eu tava toda machucada e ferida, eu tinha que viver, tinha que passar pelo meu luto. E eu gostei muito dessa pergunta, porque ela pergunta como foi lidar com a questão das críticas e a culpa que a sociedade costuma colocar nas mulheres, né? Sempre o peso da responsabilidade acaba sobre nós. Gente, e essa é a maior verdade que alguém possa dizer. Não importa, a mulher pode ter sido traída, a mulher pode ter sido enganada, que não foi o meu caso no sentido de traição, mas pode estar acontecendo tudo. A culpa sempre é da mulher. O homem pode ter feito tudo de errado. A culpa sempre cai sobre a mulher. E no meu caso não poderia ser diferente, né? Com certeza a culpa caiu sobre mim mesmo. Eu sempre costumo dizer, eu sou bem superficial às vezes falar, mas acho que aqui no TikTok a gente consegue ser um pouco mais livre, né, pra falar. Acho que não tem tantos conhecidos, então a gente acaba podendo falar sem causar tanto torta de climão, vamos dizer assim. Ô amiga, eu tô reagindo ao seu vídeo. Sim, a culpa caiu sobre mim no relacionamento. Eu não entrei em detalhes, né? Lá no vídeo eu falo que foi em questão de diferença de sonhos e tudo mais. E de fato foi isso também. Mas essa é a maneira bonita de dizer do porquê que o casamento acabou. É a maneira social, né? Que a sociedade aceita entre aspas, porque as pessoas também não entendem. Mas é a maneira de falar de forma respeitosa. E naquele dia, de fato, era isso que eu tava sentindo, que eu tava muito emocionada. E a gente teve um término, assim, em paz, vamos dizer assim. Quando a gente se despediu lá no aeroporto, foi uma coisa bem tranquila.
E é tão incrível que a gente se despediu se abraçando e se beijando. Então, assim, não faltou amor, né, gente? Faltou coragem. E não foi da minha parte a falta de coragem. Mas a culpa caiu sobre mim, sim, no sentido de que o principal motivo do meu divórcio foi uma questão financeira, no sentido assim, aconteceram diversos fatores, que eu não vou entrar essas questões eu não vou entrar em detalhes, mas que o meu ex-marido simplesmente esqueceu que ele tinha uma casa, que ele tinha uma mulher, que ele tinha uma família nesse sentido. Não que ele se entregou. Nos anos anteriores, há 7, 5, 6 anos atrás, era bem complicado, sim, era difícil, mas enfim, ele, durante esses anos, ele se entregou, vamos dizer assim, ele passou por alguns problemas no trabalho, na questão que envolveu também igreja e tudo mais, e ele nunca mais quis trabalhar, a verdade é essa. E ele tinha um sonho, que era uma fazenda, uma terra, e essa terra, na verdade, mais atrapalhava. Ela escreveu, detalhe, passei anos implorando literalmente para ele fazer algo mais concreto além disso, pois a fazenda só dava despesas. Ele nunca vendeu ou se abriu para fazer algo diferente disso. Abri mão da fazenda para ele não destruir o sonho dele e ele vendeu essa terra em 2 meses após o divórcio. Nossa. Ela abriu mão da fazenda que era o sonho dele e ele se desfez após o divórcio. Que engraçado, né? Ela ajudou ele no sonho dele. E tinha questão financeira, para além do que a gente estava imaginando de filhos. Isso é um grande motivador para um fim de um casamento, né? Para uma separação. O financeiro, né? A falta de grana. Atrapalhou a gente do que nos ajudou. E essa terra, na verdade, mais atrapalhou a gente do que nos ajudou. Muito pelo contrário, foi o motivo principal. Quando eu falo sonhos e os objetivos, eu me refiro a isso, a essa terra. E chegou um ponto que eu não conseguia mais apoiá-lo, porque apoiar ele significava eu ter que trabalhar mais, eu ter que ser um homem da casa, eu ter que cuidar de tudo, eu ter que me satisfazer com coisas que não eram o suficiente, eu ter que aprender a aceitar um homem que não entregava o melhor dentro de uma relação e que simplesmente não tinha coragem de pedir o divórcio e ficava lá, sabe? Patinando, sendo um homem bonzinho, né? Ah, então ela bancava ele. Ela bancava os sonhos dele. Pô, aí o cara que simplesmente para de trabalhar e a mulher tá ali bancando o sonho dele e ela ficou o relacionamento inteiro bancando o sonho dele, que assim que eles se separaram, ele vendeu o sonho? Que curioso! E foi ela que comprou o sonho, basicamente. Gente, ela abriu mão no divórcio. Ai, não foi falta de amor? Eu acho que você só não tava vendo a raiva que você poderia sentir depois, né? Ela disse que sentiu raiva depois. Enfim, não vou falar muito, porque senão você acaba entrando num lugar que desrespeita o outro e a minha intenção não é essa, né? É só contar fatos, vamos dizer assim. E no caso foi isso que aconteceu. A culpa caiu sobre mim, porque por não sermos da igreja, né? Então, na igreja as pessoas olham, se você é um casal. Ela escreveu, para a sociedade cristã evangélica, quem está no altar é o santo da relação. É quem deve ter sido abandonada. Mas foi ao contrário, eu me considero a pessoa abandonada no casamento. Ah, entendi. Ele é o santo porque foi ela que pediu o divórcio. E o que ela está dizendo é que ele não teve coragem de pedir o divórcio. E na igreja, quem foi julgada foi ela. De cristãos evangélicos. Se você é um casal de cristãos evangélicos e o casal se separa e uma pessoa do casal volta para sua cidade, volta para a antiga igreja, senta no primeiro banco da fila, com 3 semanas antes mesmo do divórcio sair, ele está em cima do altar ministrando e fazendo louvor. Quem é o errado desse divórcio? O santo que está em cima do altar que não é, né, gente? É com certeza a outra pessoa que tem bom senso e sabe o peso de um divórcio, sabe que fez tudo para que o casamento não acabasse, em contrapartida, o que está em cima do altar não fez nada, mas está lá em cima do altar. Então, para a sociedade, quem que é o santo? Quem está em cima do altar, quem tem a aura de santo, né? Quem tem a aura de bonzinho. Então, eu não faço questão de ser bonzinho, carrego a culpa, mas carrego de cabeça erguida, porque eu sei que eu fiz o melhor para mim e eu não me arrependo. Então, é isso. Se você gosta um pouco desse tema, se você está passando aí... Eu achei tudo, é isso. Carrego a culpa e não me arrependo. Porque para esse olhar aí cristão, né, tem todo um julgamento. É aquilo que ela falou no começo do vídeo que a gente falou. Ah, ela não rezou o suficiente. Ela não converteu. Aí o cara tá lá, em outra cidade, no palco da igreja, ali no altar, né, como ela disse, cantando, ministrando louvor. Ele parece que tá ali se entregando para Deus, para Jesus, que ele é um cara santo, que ele é um cara que ama a sociedade, enquanto ela virou
desviada, como falam, né? Deve ser desviada, deve ter sido desviado. Ah, não tá rezando direito. Muito louco, né? Porque é isso, Ela falou, a culpa vai sempre ser minha e é isso, eu carrego a culpa mesmo. Eu acho que quando as pessoas colocam a gente no papel de vilã, é melhor a gente assumir o lugar de vilã mesmo, porque as vilãs são sempre as mais legais da novela. Tá vendo Beleza Fatal? Se você não é Lolover, você não tá vendo então. Porque assim, as vilãs sempre são as melhores. No fim das contas, elas dão mais audiência, elas trazem mais emoção, entendeu? Seja vilã, Jamila. Eu amei ela vilã. E casamento é difícil sim, mas se nós quisermos construir relações saudáveis, nós vamos ter que aprender a ter conversas difíceis, a fazer concessões, a falar o que você quer, o que você tem vontade, como você se sente. E lembrar que você está com aquela pessoa e não contra aquela pessoa. Se não houver reciprocidade, aí é outra história. E aí, gente, é como eu disse, tem que haver reciprocidade. Que no meu caso foi o que faltou. Meu casamento acabou porque não houve reciprocidade. Tava ali tentando, disposto, disponível. Não sou santa, não sou vítima. Quero deixar claro. Eu caí fora quando eu vi que realmente não dava pra lutar sozinha. Se você luta sozinha, você vai passar o resto da sua vida ali remando, remando, remando. Então, realmente a relação é com duas pessoas. Tem que haver conversas difíceis, concessões, como eu já falei várias vezes aqui. Mas tem que ser recíproco. Você vai dar o seu melhor sem esperar nada em troca, mas observando como o outro reage. Porque se você tá lá tentando conversar, tentando reagir, tentando fazer com que aquela coisa funcione, e o outro tá lá de braços cruzados sem fazer nada, então, meu amor, você tem uma resposta, você decide. Eu quero essa relação desse jeito, sabendo que essa pessoa não vai fazer nada pra melhorar o que está nos incomodando, ou eu vou me abrir para algo novo. Eu acho isso muito legal, e é isso que ela falou da energia, né? Você se abrir pra algo novo. E, cara, se você tá numa relação que não tem como conversar, você vai, se esforça, a outra pessoa não tá nem aí. Já vivi isso, nossa senhora. Você tá, tipo, lutando sozinha pra quê? Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não beijam. Quando um não quer, dois não amam. Vai amar sozinha, porque vai amar infeliz. Tá numa relação ali que a pessoa tá ali só por conveniência, alguma coisa, algum motivo. Não sabemos qual é. Mas não é o motivo do amor, vamos combinar? Até que ponto nós estamos, eu até comentei em um vídeo anterior, dispostos a realmente salvar uma relação, ou a empurrar com a barriga aquela relação, ou a não fazer nada até que a outra pessoa desista, né? Aconteceu isso comigo. Até que ponto nós estamos dispostos a realmente olhar para os nossos medos, olhar para as nossas dificuldades e encará-las de frente? Eu acredito que é muito difícil terminar um relacionamento. É muito difícil. Você, ainda mais casada, ainda mais já morando junto, ainda mais tendo as coisas, mas é um ato de coragem, de amor próprio, que só você pode ter por você mesmo, entendeu? E se você ficar empurrando uma relação, esperando que a outra pessoa termine, ou que a outra pessoa faça isso para ser mais fácil para você, saiba que até chegar nesse momento fácil, você vai viver o período mais difícil da sua vida. Porque é o período que você já sabe que você quer se separar, que você não quer mais estar naquela relação. E cada dia que passa, que você atura aquele relacionamento, que você vive naquilo que você não quer mais viver, mas que você tenta se apegar no mínimo que ainda é agradável. Ah, nossa casa é legal, né? Eu não queria ter que sair dessa casa, porque vai ter que parar de dividir o aluguel. Ah, não, sabe? Cada dia vai ser um pouquinho, uma dose infernal de uma coisa que você não aguenta mais. E aí, o que acontece? Você vai entubando, 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 entubando. Quando você vê, você já tá a ponto de explodir. Porque você precisa se decidir. Ou você vai ficar doente, ou o seu corpo vai te dar alguma resposta. Porque foi o que aconteceu comigo. No meu casamento de 4 anos, assim. Nos últimos 2 anos eu já queria terminar e literalmente foi quando explodiu, né, a minha endometriose, assim. E aí até minha psicóloga na época, ela falou pra mim que totalmente psicossomático também, ainda mais a parte do feminino, né, aqui do útero e tudo mais, a endometriose, e eu segurei tanto que eu comecei a sangrar muito, comecei a ter muitas dores, e tá tudo relacionado. Então, até que ponto a gente se permite ficar num relacionamento? Por quê? Pra quê? Pra validar o quê dentro da gente? Por medo de não ser mais amada, por medo de não conseguir continuar, por medo de não seguir a vida, por medo de...
de abandonar outra pessoa, e você tem às vezes uma ideia de que a outra pessoa ela depende de você para existir, para viver. Eu tinha isso. Mas é possível, e vamos ver o vídeo. Ela falou um pouco da história, né? Eu gosto mais do entorno da história dela, a gente não sabe tanto a história dela, mas entendemos que tem aí questões talvez de filhos, questões financeiras, mas olha como é que ela está 1 ano depois do vídeo que ela postou. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2025 e eu não estou mais dentro do meu carro chorando pelo fim do meu casamento. Esse 1 ano que passou foi uma jornada incrível para dentro de mim. Eu já vinha buscando isso antes mesmo do divórcio acontecer, mas depois que ele veio à tona, que tudo aconteceu e que muitas outras coisas aconteceram depois desse vídeo, me fizeram cada dia mais entender que é tudo sobre a minha jornada, sobre a minha experiência, sobre o que eu tenho a aprender, independente do que as pessoas façam comigo. Então, se você tá aí hoje passando por o que eu tava passando no ano passado, há 1 ano atrás, me despedindo de uma pessoa que eu fiquei durante 16 anos, desses 16, 12 de casamento. E como eu disse lá no vídeo, porque nós não estávamos mais tendo objetivos em comum, e isso é uma grande verdade. Só que muitas outras coisas aconteceram depois disso, que, enfim, mostrou que na verdade a outra pessoa simplesmente não queria. Ela só não tinha coragem de dar o passo, mas eu dei esse passo em nome da minha felicidade e eu não me arrependo. E eu, melhor do que ninguém, posso dizer que o divórcio é uma das dores mais difíceis de serem tratadas. Porque é como se você realmente tirasse algo de dentro de você. Se um dia, perante uma igreja, perante pessoas, perante Deus, disse que ficaria com aquela pessoa para sempre. E infelizmente isso não foi possível. Então você lidar com essa dor, lidar com essa incerteza, lidar com esse medo de ficar sozinha aos 35 anos de idade é bem difícil. Mas se você entender que a jornada é sobre você, sobre o que você precisa aprender, sobre o que você precisa transformar, sobre o que você precisa buscar para se melhorar e para conquistar o que você deseja, pode haver choro sim, mas vai haver muita felicidade também. Então, olha só, né? É isso. Que coisa boa, que coisa boa. Esse final de semana eu postei um vídeo aqui falando sobre o final do meu casamento, que foi há 1 ano atrás, dia 1º de fevereiro de 2024, para ser mais exato. Eu não sei se você chegou a ver esse vídeo, mas talvez se esse vídeo está aparecendo para você, talvez você tenha entrado em contato com o primeiro. E eu não sabia que ia repercutir tanto, né? Tive mais de 100 mil visualizações, porque existe realmente uma identificação. Existem muitas pessoas passando por problemas de relacionamento diversos, muitas pessoas se separando mesmo de fato. E hoje, especificamente, há 1 ano atrás eu me separei, mas hoje eu faria 13 anos de casamento. E eu olho pra isso hoje, não dói mais. Então, gente, se você seguir um caminho bom, se você tentar se melhorar, se você tentar se curar, se você buscar ajuda, buscar apoio, buscar se melhorar como se buscar terapia, a dor diminui consideravelmente. Só siga adiante. É isso, só siga adiante, só siga adiante. Sou muito a favor disso. Um dia após o outro a gente vai se sentindo, vai sofrendo, vai vivendo e vai se descobrindo, redescobrindo, aprendendo coisas novas, fazendo coisas por nós, e tudo é possível. Ai, o que você acha disso tudo, hein? Gostei da história da Jamila, me deu uma inspiração aqui também, né? Porque eu também tô vivendo isso. Quero saber o que você acha disso tudo. Se você chegou até aqui, comente sacola, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Se inscreve no canal e tem vídeo aqui pra você continuar. Vambora!